Boa noite, meus caros. Vejam só. Semana passada nós comemoramos aqui na nossa casa Semana Espírita, motivada por dois acontecimentos de mesma data. Primeiro, o aniversário desta casa, e segundo, talvez seguramente mais importante do que isso, comemorando também o lançamento do Livro dos Espíritos, primeira obra editada por Kardec, e que lançou no nosso mundo moderno o conhecimento sobre a realidade espiritual e as nossas relações de nós, os seres encarnados, com o mundo espiritual. E vamos conversar hoje um pouquinho sobre o Kardec, este que foi o codificador da doutrina espírita, e a missão que ele assumiu neste período e que nos gerou, então, essa quantidade enorme de conhecimento e possibilidade de melhoria individual. É importante lembrarmos disso, da missão de Kardec, porque, em primeiríssimo lugar, Denizar Rivail, que depois adotou esse nome de Allan Kardec, ele é uma pessoa que aqueles que dividiram a vida com ele lá em Paris, naquela época, já diziam que ele era o bom senso encarnado. Era uma pessoa de absoluto bom senso, absoluta honestidade de ideias e de clareza de pensamento. Tanto é verdade que ele tomou um cuidado de, tendo recebido um ditado do mundo espiritual, uma mensagem de alguns espíritos, ele colocou isso no início do Livro dos Espíritos. É uma passagem que quase ninguém lê, até porque tem um nome muito estranho para nós agora, chamada de Prolegômenos. O título Prolegômenos e um desenho de um ramo de uma videira. E os espíritos que se comunicavam com Kardec através de diversos médiuns disseram para ele que este próprio desenho, o desenho original, foi um desenho mediúnico. Não foi o Kardec que desenhou. Um médium recebeu de inspiração mediúnica este desenho, Kardec guardou, mas eles disseram para ele: este desenho tu deve colocar no início do livro para chamar a atenção e para ser simbólico para as pessoas. E olha como eles definiram este livro. Esta cepa, este ramo da videira, é um emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que podem representar melhor o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o galho da videira. O espírito é o líquor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago da uva. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Bom, Kardec, depois, entre outras, tem trecho maior a respeito disso, mas Kardec, quando recebe essa comunicação toda, ele próprio, ele relata isso na Revista Espírita, também uma outra obra importantíssima da codificação espírita, pouco conhecida e pouco estudada, mas ele relata em diversos momentos que ele ficou com muita dúvida. Ele recebeu uma carga de informação tão grande e tão surpreendente que ele dizia assim: por que isso está nas minhas costas? Por que a responsabilidade ficou para mim de dar essa informação? E ele, durante muito tempo, ele discute consigo próprio, com seus companheiros e até com o mundo espiritual, qual era o objetivo de tudo isso. Até que num determinado momento, também numa dessas reuniões, onde ele indagava do mundo espiritual sobre a verdade que estava sendo mostrada, o mundo espiritual começa a esclarecê-lo, em primeiríssimo lugar, da sua própria história, dizendo: tu, mais do que ninguém, deve estar consciente que não é a primeira vez que transitas pela Terra. Já tiveste várias encarnações ao longo do tempo e foste te aprimorando em cada uma delas. E cada pessoa, cada ser humano, ele tem sim uma missão.
Alguns têm missões espetaculares, segundo a nossa história. Outros têm missões muito modestas. Mas toda a missão de cada ser humano é, em primeiríssimo lugar, trilhar o caminho da evolução. Aprender para si próprio as leis divinas mais fundamentais de amor, de caridade, de solidariedade junto com os outros. E junto com este aprimorar, com este aprendizado, cada um deve desempenhar diversas tarefas. Tu, né, que foste chamado já alguma vez de Allan Kardec, tem esta missão também e ao longo do tempo tu foste preparando para isso. Kardec termina os dias dele aqui na Terra ainda intrigado com isso. Então cabe a nós tentar agora compreender um pouco mais da qualidade dessa doutrina, olhando um pouquinho a própria história do Kardec, porque nenhum de nós, quando tem uma missão, é dissociado de capacidade para cumpri-la. Não importa a missão. Nenhuma mãe, por exemplo, que tem a missão de gerar e criar os seus filhos e educá-los, ela está despida de qualidades para educar uma criança. Mesmo aquela que jamais pensou em ser mãe, quando acontece a maternidade, instintivamente ela sabe cuidar da criança. Cada um a seu jeito, evidentemente, mas todas sabem. Aquele indivíduo que é encarregado do trabalho mais humilde, ou daquele mais destacado, aquele que é bem destacado, o trabalho, digamos, um grande cientista, um grande intelectual, é porque ele se prepara ao longo de muito tempo para aprendendo e desenvolvendo a sua intelectualidade. Aquele que tem por missão um trabalho bem simples, e na nossa sociedade a gente parece imaginar que o trabalho mais simples seja varrer um ambiente qualquer, é porque ele também se preparou para fazer isso. Consegue movimentar-se, pelo menos de modo sistemático, e fazer a limpeza do ambiente que lhe é definido. Todos nós, para as nossas missões, não importa quais sejam, nos preparamos ao longo do tempo. Kardec, de modo especial, ele teve um preparo impressionante, que ele próprio não se dá conta disso. Ao longo do tempo, talvez tenha se dado conta nos últimos dos seus dias aqui na Terra. Mas vejam só, Kardec nasce numa família na França, em primeiríssimo lugar, nasceu na França num período muito específico. Os anos 1800 foi o período talvez de maior mudança na Europa. Mudança intelectual, um período de grandes descobertas, de mudança política, os impérios estavam caindo, a ideia da democracia, de respeito pelas pessoas na organização de um governo de um país estavam surgindo. Começava a se discutir o desenvolvimento econômico, as pessoas deixando de lado a miséria que marcou sempre a história da humanidade através de milênios. A riqueza estava começando a fluir com mais presteza. Havia discussão intensa sobre o direito de cada um ao trabalho e a obrigação de cada um ao trabalho e, portanto, a riqueza gerada por ele. Um período de enorme desenvolvimento. Mais marcante do que tudo, é um período onde começou a surgir uma ideia de pensamento organizado para explicar como o mundo funcionava. Vejam só, ao longo dos anos, dos inícios dos tempos humanos, a única explicação que nós tínhamos para os fenômenos da natureza era uma explicação religiosa, que tentava, através de diversos conceitos sobre Deus, sobre a influência das forças espirituais no mundo, explicar como é que o homem se colocava nesse universo. E aí, eram aquelas explicações que cada religião conseguia desenvolver da sua maneira, mas sem comprovar nada. Elas sempre viveram da ideia da fé. Cada um acreditava naquilo que os sacerdotes, os encarregados de cada religião explicavam. Quando isso não foi mais suficiente, nós desenvolvemos a filosofia, que é começar a fazer especulação sobre a verdade. Qual é o significado deste fato verdadeiro e o que ele pode surgir para nós no futuro? Mas a filosofia, pela própria natureza dela, ela não demonstra nada. Ela faz a gente pensar, mas não consegue comprovar. No período de Kardec, onde ele transita aqui, os anos 1800, está surgindo até o conceito novo de ciência.
a explicação de como o universo funciona e como o nosso mundo funciona. Com prova concreta, surge o mais importante, o método de fazer este estudo e comprovar que aquilo era verdade. Até então, por exemplo, quando alguém perguntava por que existe o dia, alguém diria, porque o sol brilha, o que não explica nada. Naquela época começou a se pensar, por que o sol brilha? Qual é a razão dele estar brilhando e por isso mesmo iluminar a Terra e em determinadas horas do dia essa Terra ficar no escuro? Começaram a pensar isso, observar a natureza e tentar encontrar uma explicação. Kardec começa a se preparar desde o início da sua tenra infância para isso. Ele nasce numa pequena cidade da França, um lugar tranquilo, e os pais deles tinham curiosidades intelectuais. Com 12 anos de idade, encaminham ele para uma escola que era a escola revolucionária na época, onde começava a se pensar os princípios de pedagogia. Vai para Yverdun, na Suíça, conhece Pestalozzi, pedagogo fantástico, que começa a pensar a forma de bem educar os outros. Aprendendo com Pestalozzi, Kardec se torna um especialista na língua francesa. Que importância tem isso? Claro, nós temos que conhecer as palavras para poder explicá-las para os outros. Kardec aprende e chega ao ponto de escrever um livro como deveria se ensinar a língua francesa para as outras pessoas. Como jovem ainda, ele já é preocupado em ensinar os outros. Decide compreender e estudar matemática, porque ele passa a reconhecer que a matemática devia ser a linguagem da ciência. Estuda profundamente matemática, se torna um professor de matemática. E era de uma curiosidade insaciável. Ele mesmo relata que lá em Yverdun, à noite, nas horas de folga, ele olhava para o céu e ficava intrigado. O que são as estrelas, os planetas? E ele decide estudar astronomia. Ele decide estudar química, para ver a composição dos materiais. Tudo o que lhe caía nas mãos, ele estuda. Aprendeu alemão, aprendeu italiano, latim. Ele estudava e compreendia cada vez mais e tudo. Quando ele retorna para a França, já como professor, ele se dedica durante vários anos a ensinar os jovens. Cria uma escola particular dele, onde ele ensinava gratuitamente aqueles que não podiam pagar. Então nós podemos observar que neste período só, desta encarnação de Kardec, ele se preparou de várias formas. Primeiro intelectualmente, conhecendo profundamente a língua que ele falava, o francês, e as outras línguas importantes em volta. Estudou matemática, aprimorou a lógica, a razão, a capacidade de discernimento. Ele estuda astronomia, estuda química e física. Tem alguma utilidade com o espiritismo? Claro. Nós temos o livro da Gênese, que nos explica como é que surgiu o universo e toda a vida no universo inteiro. E quem não tem um conhecimento básico de física, química, de matemática, de astronomia, jamais poderia compreender aquele livro. Mas ele, mais do que tudo, ele estudava as pessoas. E baseado neste esforço que ele fez, durante a sua vida encarnada, que os espíritos chegaram à conclusão que, de fato, sim, ele estava preparado para difundir o espiritismo. Porque observem bem, os próprios espíritos sempre relataram, o espiritismo não surgiu nos anos 1800. O espiritismo surgiu quando surgiu o primeiro homem na face da Terra. Quando o primeiro espírito humano surge na face da Terra, o espiritismo já está ali. Porque o espiritismo não é nada mais, nada menos que a possibilidade de relacionamento entre os espíritos, no corpo físico e no mundo espiritual. O que nós chamamos hoje de fenômenos espíritas, mais corretamente deveriam ser chamados de fenômenos mediúnicos, e a possibilidade de intercâmbio, de conversa, de descoberta, de relacionamento com o mundo espiritual, não surgiu com Kardec. Ele simplesmente estuda este fenômeno que já eram conhecidos de todos os povos, de todas as religiões, só que ninguém tinha estudado o processo. Kardec recebe esta missão fundamental:
e estudar o fenômeno. E de modo adequado a ele, que era um professor, profundamente dedicado aos seus alunos, ele estuda o processo e tenta traduzir de modo inteligível para cada um de nós. Seguramente nós, cada um de nós, olhar a si próprio, a grande maioria de nós teria dificuldade de compreender uma comunicação mediúnica. Primeiro que a grande maioria das pessoas sabe de algum fenômeno, mas não tem curiosidade natural de tentar descobrir como é que ele funciona. Todos nós conhecemos a chuva. Poucos de nós, em algum momento da vida, têm curiosidade de saber por que chove. Num dia e não chove no outro, por que chove forte, por que chove fraco. Nós aceitamos a realidade. Existe chuva, existe sol, existe noite e dia, e a grande maioria não está preocupada em saber por quê. Da mesma forma, se nós fôssemos atentos a tudo que acontece na vida, nós estaríamos vendo esses fenômenos mediúnicos, ou por alguns também chamados fenômenos espíritas, que sempre existiram. Os livros de todas as religiões estão repletos de fenômenos dessa natureza. Cada vez, por exemplo, naquele livro religioso, que é conhecido de todos nós, a Bíblia cristã, a Bíblia ou o Velho Testamento, Novo Testamento, cada vez que aparece alguma manifestação, dizendo que um anjo se manifestou, que um espírito se manifestou, que o próprio Deus se manifestou, lá no período de Moisés, na entrega das tábuas com as 12 leis, todo este conjunto é um conjunto de fenômenos mediúnicos. E só se nós nos preocupávamos, isto é divino, e a gente não tinha curiosidade de saber um pouco mais. Kardec, como é que ele consegue desenvolver o seu estudo? Porque ele fica sabendo que existe em alguns locais, em alguns momentos, o fenômeno das mesas que se movimentam sozinhas, das cestas de papel com um lápis amarrado nelas, que escrevem algumas palavras sem ninguém pôr a mão. E ele diz, isso não é impossível, não pode ser verdade. Quando alguém insiste que ele é verdade, sim, ele diz, bom, se isso é verdade, tem que ter uma lei que explique isso, porque uma cesta sozinha não pensa, não pode escrever. E ele, por este preparo de investigação que ele já tinha, e desenvolveu na escola, ele vai examinar o fenômeno e começa a cada dia ficar mais intrigado e mais interessado em descobrir aquelas leis. Assim como um cientista hoje examina o mundo sob o microscópio ou com um telescópio olhando o universo, Kardec examina detalhadamente esses fenômenos mediúnicos. Quando ele se dá conta que ele pode conversar com o mundo espiritual, através da presença e da participação dos médiuns, ele resolve dedicar praticamente toda a sua vida a isto. Reserva algumas horas do dia para trabalhar, precisava sobreviver, e o resto do tempo ele usa exclusivamente para investigar. E num determinado momento, ele faz essa pergunta para si próprio. O que eu devo fazer com isso? Porque ele chega à conclusão, e ele usa esta expressão, eu descobri uma ciência nova. O que eu faço com isso? É neste momento que o mundo espiritual faz esta apresentação para Kardec. Diz para ele, tu tens uma missão. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, com a nossa participação, pois este trabalho é nosso. Kardec era tão honesto que escreve isto. A doutrina espírita não é dele, é do mundo espiritual. Esta é a missão. Neste trabalho, eles continuam dizendo, pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mais ainda, estaremos contigo sempre que o pedirdes, para te ajudarmos nos seus trabalhos, porque esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que um de nós já te revelou. Eles foram dando as informações aos poucos para Kardec e disseram claramente isso, uma parte da missão.
é tu organizar estas respostas, essas informações que nós estamos te dando e editar um livro, que é o Livro dos Espíritos, a base fundamental. Esta é uma parte da missão. Tem mais ainda. Quando ele termina e publica esse livro, ele se dá conta que ele, sozinho, ele não conseguia dar conta daquilo que ele imaginava seja a missão fundamental. Porque escrever um livro com ideias novas é uma coisa muito difícil. A maior parte das pessoas recusa a ideia nova. Kardec se dedica, já neste mesmo momento, então, cria uma sociedade parisiense de estudos psíquicos, e ele diz o seguinte: eu vou reunir nesta sociedade outras pessoas de boa vontade, ou o primeiro centro espírita, né? Outras pessoas de boa vontade para me ajudarem nesta investigação e neste trabalho. Funda a sociedade e edita uma revista, a Revista Espírita, e começa com esta contribuição de outras pessoas a desenvolver mais ainda o processo. Ele diz, bem, a base de todo este conhecimento é o nosso relacionamento com o mundo espiritual. Eu sei como fazer isso. Eles falam comigo através de diversos médios. Como é que nós podemos ampliar este processo? Porque não é simplesmente conversar com eles, é aprender com eles e nos modificarmos neste aprendizado. O Livro dos Médiuns. Um verdadeiro manual de comunicação entre os dois mundos, o mundo físico, onde nós estamos, e o mundo espiritual. Desenvolve esse trabalho de modo extraordinário e até hoje, passados 160 anos, o Livro dos Médiuns ainda é a base fundamental para qualquer atividade que se relacione com o intercâmbio mediúnico, com a conversa, com o contato com o conhecimento do mundo espiritual. Mas disseram para ele, a tarefa não acaba por aí, tua missão é muito mais. Começa, a partir de agora, a te dedicar a entender o resultado moral desta existência da vida permanente. Porque a grande novidade que a doutrina espírita traz, não como uma coisa nova, mas como uma informação nova para todos nós, é que a vida não começa no berço e não acaba no túmulo, que a vida é permanente, que aquela história que as religiões diziam muito corretamente, que o corpo morre, mas a alma permanece viva, ela tinha que ser complementada, ela não vai para um lugar desconhecido no espaço, ou para o céu ou para o inferno. Não, ela continua aqui porque nós precisamos, como missão de cada um, desenvolver a nossa própria moralidade. E o mundo espiritual diz, Kardec, a terceira parte da tua missão, explica para todas as pessoas como se modificarem de modo adequado, dos mais simples àqueles mais sofisticados, para que eles possam entender o Evangelho do Cristo. E Kardec, então, nos oferece o Evangelho segundo o Espiritismo, que cada um que lê o Evangelho vai compreender de início duas coisas. Em primeiro lugar, não tem nenhuma preocupação histórica. Não fala das viagens de Jesus, de com quem ele conversou, nada disso. Da cidade onde ele esteve, não tem importância. Mas detalha com muita clareza todo o ensinamento moral do Cristo. A base fundamental estava dada. A filosofia espírita, através do Livro dos Espíritos, o método científico de entrar em contato com o mundo espiritual através do Livro dos Médiuns, e a base moral de tudo isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois eles dizem, não, mas vamos complementar um pouco mais, vamos fazer as pessoas pensarem. Publica o Céu e o Inferno, as penas e as glórias futuras para a humanidade, a Gênese, a explicação da criação do próprio universo e do papel do ser humano em todo ele, complementando aí aquilo que foi dito pelo mundo espiritual como missão material de Kardec. Oferecer para todas as pessoas a possibilidade de conhecerem tudo isto. Como surge o universo, a ideia clara de Deus, o que é um espírito,
a possibilidade de comunicação entre nós que estamos aqui no mundo encarnado e o mundo espiritual, e a base moral de tudo isso, que é o ensinamento do Cristo. A missão de Kardec é imensa, foi imensa. E ele acaba transferindo, não como um fardo, mas ele acaba transferindo como uma instigação para cada um de nós continuar essa obra dele. Não esperando, e assim como o mundo espiritual não espera, que cada um de nós vá, por isso mesmo, se tornar um cientista, como ele era, um investigador, um estudioso desse processo. Mas que cada um se atente para a importância de estudar aquilo que ele, tendo feito um esforço enorme, estudou, compreendeu e tornou claro para cada um de nós. Porque vejam só, esses livros da codificação, eles têm uma característica muito diferente da maior parte dos livros que nós, por aí afora, possamos publicar. Seja um livro de história, seja um livro de estudos. A maior parte dos livros, aqueles que têm um conteúdo extremamente sério, que pretendem ensinar alguma coisa, eles são difíceis. Eles exigem um preparo intelectual muito grande para serem compreendidos. Por exemplo, um livro que vai tratar do movimento dos astros aí no universo, como Kardec fala na Gênesis, é um livro que precisa que a pessoa que vai ler este livro, ela tenha estudado antes disso bastante matemática, bastante astronomia, bastante física, para poder compreender qualquer desses livros que estão por aí. Os livros da doutrina espírita, todo mundo, todas as pessoas podem compreender sem nunca ter estudado. São de uma simplicidade de conceitos enorme, facílimos de serem compreendidos. Não são vulgares para cada um sair interpretando a seu modo, tá? Mas são livros fáceis de serem compreendidos. Não só aqui no Centro Espírita Irmandalva, mas em todos os centros espíritas do mundo, cada um deles tem algumas experiências dessa natureza. Em cada centro espírita reúnem-se pessoas com muito preparo intelectual, com muito estudo, com muito esforço, com muito conhecimento, e pessoas que nesta encarnação não apresentam nenhum conhecimento formal. Nós já tivemos, felizmente não tem, porque a sociedade está evoluindo bastante nesse aspecto, mas já tivemos aqui no Centro Espírita Irmandalva companheiros de estudos que analfabetos não eram capazes de ler o livro. E quando ouviam o texto sendo ditado por um outro companheiro de estudo, compreendiam com muita facilidade. Isso significa que Kardec preparou-se muito para transmitir as ideias. Ele afirma, e o mundo espiritual confirma, que ele não modificou nenhuma ideia recebida, mas escreveu elas numa linguagem que todos podemos compreender. Mesmo com as traduções que se fizeram do francês para o português, nada de importante se perdeu. Esta é a verdadeira missão de Kardec. Difundir uma verdade, mostrar esta verdade como uma coisa cristalina, convincente e, mais importante do que tudo isto, uma verdade que ajuda a cada um de nós a se tornar uma pessoa mais feliz. Kardec não publicou esses livros para que o nome dele ficasse registrado nos livros de história. Até porque ele abandona o nome tradicional, o nome civil dele, Leon Denisard Rivail, e adota um nome absolutamente desconhecido de Allan Kardec. Nunca ficou com 1 centavo do dinheiro da venda dos livros. Aplicou tudo na escola e na divulgação da própria ideia. Ele fez da vida dele uma missão de doação a favor dos outros. Ora, o mundo espiritual, especialmente aqui no final do Livro dos Espíritos, uma mensagem extremamente interessante, assinada por Santo Agostinho, diz o seguinte: não há espírita sincero e compenetrado das grandes ensinamentos morais apresentados neste livro
que possa querer o mal nem desejar o mal ao seu próximo. Todas as pessoas que compreenderem estas lições serão trabalhadores da obra do Cristo. Santo Agostinho diz isso. Nesse sentido, nós devemos fazer esse esforço para compreender a missão de Kardec e homenagear a missão de Kardec. E pensando, tenho certeza, me atrevendo, quem sabe, um pouco nisso, mas com certeza, com convicção, eu acho que nós poderemos interpretar o pensamento de Kardec naquilo que poderia ser a homenagem ao esforço que ele dedicou. Porque vejam só, Kardec não teve uma vida muito fácil quando ele resolveu abraçar essa causa. Algumas pessoas que compreenderam a qualidade do que ele estava fazendo, claro que o tratavam bem. Tornou-se reconhecido pelas pessoas. Alguns agradeciam a ele o fato de ter feito esse esforço. Mas boa parte da sociedade de Paris daquela época debochava dele da manhã à noite. Mais um doido que fala com os espíritos, diziam dele. Mais alguém que fica inventando uma história nova. Mais alguém que quer uma nova religião para se beneficiar dela. Kardec foi muito maltratado. Mas ele compreendeu desde o início que a missão dele era muito superior à mesquinharia das pessoas. Ele entendeu que ele tinha uma missão de ajudar a humanidade. E aí é que eu creio que eu posso interpretar o pensamento dele. Se cada um de nós tiver disposição, não digo vontade, mas disposição, coragem, interesse em homenagear Kardec, nós temos como fazer isso, de modo muito claro, muito particular e em próprio benefício. É simplesmente estudar aquilo que Kardec trabalhosamente compreendeu e coloca à nossa disposição. Porque assim como ele se modificou, quando ele viu que aquele movimento das mesas, das cestas e aquelas informações trazidas era um mundo novo que se abria, cada pessoa que estuda de modo simples, participativo, mas estuda o que Kardec nos ofereceu do mundo espiritual, transmitindo do mundo espiritual para nós, também se modifica. O espírita, aquele que compreende a doutrina espírita e faz um esforço para se modificar através dos princípios fundamentais do espiritismo, é uma pessoa diferente. É uma pessoa que muda o mundo, como todos nós podemos fazer. Provavelmente, nós aqui não mudaremos o mundo como Kardec fez. Porque a nossa missão nesta etapa da vida, nesta encarnação, é muito mais simples e mais modesta do que a dele. Mas a melhor homenagem que nós podemos fazer a Kardec e a todos os espíritos que trabalharam na codificação, transmitindo as informações para ele, orientando, dando suporte moral e ético para o trabalho dele, assim como eles, cada um de nós tem uma missão, que é de tornar esse mundo melhor. A doutrina espírita, iniciada por este livro, é uma ferramenta fantástica para a gente chegar lá. E é este o convite permanente do mundo espiritual, que nós procuremos nos capacitar, a cada um de nós, nos capacitarmos para compreender a verdade da vida. Compreendendo a vida, nós mudamos o modo de encarar as nossas relações familiares, as relações sociais, e aí estaremos mudando o mundo. Porque o objetivo da doutrina espírita é exatamente esse: mudar o mundo mudando as pessoas, fazendo que a gente compreenda com clareza, sem superstições nenhuma, sem medo nenhum, o ensinamento do Cristo, que é o farol para toda a humanidade. Então, de novo eu repito, grande convite, vamos homenagear Kardec e a missão dele, estudando Kardec. Muito obrigado, uma boa noite a todos.